O povo me chama de chefe e eu chamo todos assim. Agora, vamos nessa! Você está no meio de uma conversa incrível no podcast do chefe. Não desgrude, pois temos muito a explorar. Alô, alô, meu povo de Ubatã, do Médio das Contas, da Bahia, do Brasil e, por que não dizer, do mundo, né? Afinal de contas, a rede social abrange todo mundo. Hoje, eu quero aqui bater um papo com um amigo, colega de escola, desde a professora Eunice, depois do colégio estadual, né? Empreendedor. Ele começou empreendendo, vendendo os bolinhos de sonho de Dona Ivone, que é sua mãe que fazia, depois virou funcionário de empresa de cacau, tornou-se o empresário do ramo, um dos maiores empresários de Ubatã e da região, né? Historiador, formado em História pela UESC, pai da nossa ex-prefeita por 2 mandatos, Simé Queiroz, do pastor Jefferson e de Thalita, né? 4 netos. Agora 5, é? 5 netos. 5 netos, né? Vice-prefeito de Ubatã, depois prefeito e secretário, se tornou o maior líder político aqui de Ubatã e da região, né? Ele é Expedito Rigor. Hoje, quem eu bato esse papo aqui com muito prazer, Expedito. Wesley, é realmente prazer todo meu, né? Ainda saber que desse podcast, né, do chefe, que eu tenho certeza que será um grande sucesso, né, com toda a sua capacidade, que você tem toda a sua habilidade, e ter sido convidado para fazer assim a inauguração, né, do podcast, né? Então, me senti muito honrado com o seu convite. Muito bem. Agora me conte assim, Expedito, porque assim todo mundo conhece você, Expedito Rigor, foi lá o maior comprador de cacau aqui da região, esse político aí que é a liderança, como todos chamam, o líder, mas você começou antes, bem novinho na sua infância, você empreendendo já, né? Porque ele já era empreendimento, né? Na verdade, minha mãe, né, que era uma mulher que não teve assim a oportunidade, né, de ter tido estudar, se formar, né, ter tido uma profissão, então ela batalhou muito, né, e ela aprendeu a fazer os doces, né, os sonhos, principalmente, que era o carro-chefe. E com esses docinhos, com o sonho principalmente, é que ela criou os filhos, né, sustentou os filhos. E ali sempre via minha mãe batalhando ali daquela forma. Ela tinha sempre uma equipe, né? Se você for ver hoje aí, várias pessoas na época ali que lembra da minha mãe, né? O amigo José Alves, né? Tinha, na época era o Bindola, que trabalhava com minha mãe, e vários rapazes aqui de Ubatã, que hoje são, né, pais de família, tem alguns até que já não estão mais conosco. E ali, em algum momento também eu tive que participar, né? Tive que uma barraquinha, aquelas barraquinhas que o pessoal coloca na rua, tinha ali, frente ao colégio, do lado da casa, seu baiano ali. Sei ali. E ali a gente vendia o sonho, né? Tinha aquele momento ali que a gente também tive que começar a aprender ali a participar. Né? Agora você vendia o sonho e você já sonhava assim, como seria a sua vida assim no futuro? Wesley, nunca fui assim um grande sonhador, porque sempre fui muito tímido, né? Muito aquele acanhado, tinha um certo até medo, né, da vida. Mas assim, esse sonho despertou mais na frente, né? Mas até o momento ali, aquele momento de menino, era aquele menino que vivia muito inseguro ainda, né, sem ter grandes perspectivas assim. Mas com o tempo, né, teve um momento que houve algo na minha vida aconteceu e ali foi quando eu comecei a despertar para ter sonhos. E você, depois dali, foi trabalhar como empregado em empresa de compra de cacau. E dali virou Expedito empreendedor. Com 14 anos ali, ainda antes de completar 15 anos, minha mãe conseguiu trabalhar ali era o mercado de Ranofito. Né, que era ali onde depois foi ser a Cesta do Povo. Sei. Né, ali eu ainda não tinha nem 15 anos ainda. Fui ficar ali, né, como... Era de seu Ranulfo, né? Era, o pai dele. Seu Ranulfo em frente, né, onde era ele tinha um supermercado, seu Ranulfo, e em frente era o armazém de Ranulfito. Era mais ou menos assim que funcionava. Não é do meu tempo, não. Então, nessa época aí a gente era menino ainda, né? 14 anos ainda era menino, né? Mas foi assim que eu comecei. Dali, depois, trabalhei no Estivel. O Estivel, antes de ser de Genildo, ali onde era o supermercado Bonfim antigamente, passou a ser o Estivel. Eu trabalhei ali com 17 anos, fui trabalhar ali, 16, 17 anos, fiquei ali até os 18 anos, trabalhava ali, pesei muito açúcar, naquele instante pesava, o açúcar era pesado ali. Vivia no saco, né? Hoje o açúcar ficava ali, descarregava aqueles caminhões de açúcar,
E muitas vezes, depois de um tempo, eles ficavam empedrados ali. A gente tinha Tinha abelha pra danar, né? abelha, a gente tinha que quebrar aquele trabalho no meio das abelhas, quebrar aquele açúcar no porrete mesmo. Trabalhamos de Rarrá, trabalhou ali com a gente, Mariano, vários amigos, assim, a gente trabalhou ali. Então, trabalhei primeiro ali no supermercado, para depois, porque eu fui trabalhar em Mato Souza. Aí, em Mato Souza, eu já estava já com 18 anos, foi quando eu fui trabalhar em Mato Souza, 18 para 19 anos. Porque tu me falou uma vez, numa conversa lá, eu e você, que trabalhava nessa empresa de cacau, e aí eles despediram. Você já estava Isso. com mulher e filho, aí você botou a mão na cabeça, e agora? O que é que eu vou fazer? Foi mesmo ou eu tô lembrando errado? Você está com a memória boa. Aconteceu, você vai para o trabalho, né, e chega lá, você é comunicado assim, que você, a partir daquele dia, é seu último dia de trabalho, né? Isso foi em função da vassoura de bruxa, foi com a chegada da vassoura de bruxa, né, as empresas foram fechando. Nos anos 80, né? Foi nos anos, né? Então, naquele momento muito difícil ali, foi que eu recebi assim, a demissão e fiquei um pouco realmente... O mundo Aquela caiu. angústia, o mundo caiu. O que é que eu vou fazer com 3 filhos pequenos, né? Demitido, né? E agora o que é que eu vou fazer? Então, foi aquele momento muito difícil mesmo, né? Que muitos pais de família passam por isso. E foi realmente um grande choque. E ali eu pensei o que fazer. Né? Tem aquele ditado, né? A males que vem pro bem, né? Sim, eu voltei, estava sentado ali na porta de Mariano dali. Aí comecei a pegar, aí passou eu digo, vou começar a comprar um cacau, né? Mas vou comprar como? Não tinha nada. Aí quando eu falei, você quer comprar sentado aí, passou que era cliente de Mato Souza, e disse, olha, você vai comprar cacau? Eu vou. Ele falou, você quer pegar um cacau lá na roça? Eu falei, quero. Ele falou, quantos sacos? Pegue lá 25 sacos. Aí eu fui, peguei 25 sacos. Aí comecei com esses 25 sacos de cacau que eu peguei, né? De um amigo, né? Que passou a ser um cliente ali. E desses 25 sacos que a gente foi movimentando, né? Foi girando. E tivemos, né, grandes momentos, tivemos momentos ruins, mas grandes momentos também Da vida, né? período, né? Teve alguns anos, né? Principalmente teve um ano que eu ganhei prêmios até de ser não só o maior, mas o melhor em termos de qualidade, porque eles premiavam muito pela qualidade. Então foi o prêmio de qualidade, né? Você tem ideia, a casa que eu moro hoje eu comprei na época com parte do prêmio que eu ganhei. Né? Eu comprei aquela casa, foi um prêmio que eu ganhei. Agora sim, Expedito, assim, você sempre foi assim fechado. Hoje tá até mais risonho e tal, mas eu lembro de você fechado. Mas eu participei uma época de uma campanha que eu era o candidato a vice seu no início, né? Isso. Depois trocou para Cimé. E eu não tinha conhecimento muito assim de Ubatã. Eu andava pouco aqui. E nessas andanças, eu vi muita gente dizendo assim que você ajudou. Eu lembro que ali eu tive ali Praça do Trabalhador, uma senhora estava grávida, aí disse, ele me ajudou muito uma época que eu precisei, matou minha fome, não sei o quê. Entendeu? E outra coisa também que eu ouvi falar, não sei se é verdade, que você teve uma época que pagou o carro para os estudantes irem estudar em Itabuna ou em Ilhéus, na universidade, o pessoal não tinha condição e tu deu o carro, teve isso mesmo? Alguns momentos, velho, assim, de muitas coisas que a gente, né, pôde fazer, muitas situações, assim, eu encontro pessoas, né, já encontrei pessoas, assim, eu tenho uma gratidão por vocês, aquilo que você vê, eu nunca esqueci, eu digo, eu fiz o quê por você? Aí a pessoa vai contar, há 30 anos, há 25 anos, eu recebi uma vez lá em casa, foi um rapaz até irmão de Mauro Dias. Ele foi lá em casa para me levar um presente, levar um livro. Isso aqui é da minha gratidão pelo que você fez comigo. Eu fiz por você algo. Então, assim, sempre foi muito gratificante quando eu encontrava pessoas e saber que eu pude ajudar algumas pessoas, assim, né? Coisas que eu nunca contava para ninguém. Naquela época, eu paguei cirurgias, o pessoal tinha dificuldade de pagar cirurgia particular, pagar a cirurgia toda, assim, de pagar mesmo, né? De ajudar pessoas, enfim. Eu fazia muito isso, mas eu fazia questão de fazer porque, assim, e ninguém ficar sabendo. Com teu jeito, assim, tímido e tal, e as pessoas não... Era nesse jeito, eu fazia do meu jeito tímido, calado e sem divulgação. Mas, graças a Deus, eu pude fazer algo. Ontem eu estava procurando lá um material lá em casa, achei um livro do Seu Jeová Benjoíno. E quando eu abri assim, coincidência, era uma página falando de você. Aí ele dizendo que tu foi batizado por ele na Igreja Batista, não foi? E que ficou um tempo até comandando lá. Né, na verdade, eu fiz, né? Atuei na Igreja Batista uma época, até como
foi quando a igreja ficou sem pastor, né? Isso. 14 meses. Lá fala essa né? história. E durante aqueles 14 meses, né, eu que fiquei responsável ali, como era o vice-presidente, né? O pastor presidente, ele saiu da igreja. E até aquele processo de um novo pastor, né, demorou. Então fiquei ali junto com toda a equipe ali, com o pessoal da igreja ali, com os irmãos da igreja, né, conduzindo ali, administrando. E foi uma época que a gente se juntou todo mundo para poder não deixar a igreja cair. E graças a Deus, naquele período, a igreja cresceu, a igreja não caiu, até que nós tivemos assim, quando a igreja pôde empossar o novo pastor. É porque assim, eu converso com muitas pessoas em Ubatã e sempre falo que acho que individualmente a pessoa que mais ajudou a igreja aqui em Ubatã foi você, né? Teve igreja que tu pegou do chão, no terreno e entregou pronta. Existiu isso mesmo? Teve alguns casos de igrejas, né? Não foi uma só que eu pude ajudar. Eu vi um dia um pessoal da igreja, né? Os pastores, uma equipe, se humilhando, assim, né? No caso político, no caso para poder conseguir um terreno. E eu vi piadas quando eles saíram, assim, falando, né? O pessoal já vem aí pedir. Quando eu comentei ainda um dia, uma vez com um amigo, olha, não gostei disso. Aí procurei o pessoal, né? E aí eu disse, olha, comprei na época, né, tinha uma construção ali, um terreno na área que era da mão de amigo, comprei. Eu digo, Deus colocou no coração, vou abençoar aqui esse povo aqui, que Deus tenha abençoado tanto, né? E foi assim que a gente pôde fazer. Essa foi uma primeira, aconteceu em igreja, depois teve uma segunda. E sempre tive uma relação muito boa, né, com os evangélicos, assim, de poder estar participando, mas sempre de forma discreta. Eu sempre preferi, sabe, não anunciar o que estava fazendo. Só depois que tu entrou na política que começou a aparecer essas coisas, né? Depois aparecem as pessoas aí. E mesmo na política, tem muitas situações que eu fiz que eu preferi não precisa falar não. Não precisa falar. Mas assim, quem é político gosta que as coisas apareçam para poder. E tu é o contrário? Não, nesse aspecto eu fui o contrário. Assim, eu sempre falava assim, quando era época de eleição, ano de eleição, os políticos começavam a visitar as igrejas. E era uma maratona para passar em todas as igrejas. Festa de cachorro, aniversário de gato, né? Eu sempre que andei nas igrejas, quando chegava o período eleitoral, eu me afastava. Eu fazia o contrário, o caminho inverso. E quando estava os políticos, e às vezes até dividiam, né? Ia um para a igreja, a outra pessoa da família já ia para outra para poder alcançar todas as igrejas. E ali eu fazia questão, dizer, não, agora eu não... o pessoal já conhece minha rotina, né, nos evangélicos, então eu não vou estar agora fazendo esse trabalho nas igrejas, que eu acho até feio ficar todo domingo de manhã na igreja, quarta em outra, no período eleitoral. Eu digo, acho que o evangelho merece mais respeito, né? Agora sim, Expedito, esse lado seu que sempre ajudou as pessoas, tem algum motivo, alguma coisa que aconteceu na sua vida e você falou? Ou é uma coisa sua mesmo que você disse, eu tendo condições, eu vou ajudar quem mais precisa? Assim, quando eu era menino, assim, eu via que eu te falei, essa história da minha mãe, né, que era uma grande batalhadora. Meu pai era aquele homem, assim, um homem bom, né, que não era tão cuidadoso com os filhos como minha mãe, mas era um homem que gostava de cuidar dos outros. Acho que eu herdei isso dele, sabe, de ajudar muito, dava Seu Alcebiades, né? Eu lembro que na época ele trabalhava com os garis, ele era os garis, ele pegava do salário dele e comprava pão, aquele pão chegava na padaria, para ele mesmo dar o lanche para os garis, né, fazia. Então ele tinha muito esse estilo de vida. Então talvez, né, eu tenha sido um pouco, né, de ter herdado um pouco disso, do meu pai. E depois foi com o próprio evangelho. O meu conceito de evangelho, né, quando eu fui para a igreja, o meu conceito de evangelho foi sempre da prática. O evangelho prático. É de você dizer assim, estou em casa feliz porque eu estou almoçando, mas o meu irmão não tem comida em casa. Então, para mim, isso não era evangelho. Aquilo me incomodava. Então, eu comecei a pensar muito nisso. Que cristão eu sou se eu estou sorrindo e meu próximo está chorando? E eu comecei muito, para mim, o evangelho foi muito nessa linha. A linha do evangelho de sempre pensar no outro, de cuidar do outro, de você se colocar no lugar do outro. Então, foi essa forma que eu aprendi dos princípios, né, que do evangelho. O principal que eu aprendi foi esse, justamente de você olhar para o outro e tentar se colocar no lugar dele. Muito bem. Agora me diga uma coisa, Pedro. E como foi essa mudança sua para entrar na política? Você tinha vontade ou aconteceu por acaso e você... Olha, eu sempre muito tímido, tinha vergonha de falar em público, né? Um dia eu estava na igreja batista, era novo na igreja, ainda nunca tinha nem falado em público. E o pastor Jerônimo um dia chegou lá e disse assim, olha, eu estou
tinha o encontro que era com os novos, né? Chamava novos decididos ali, uma classe. Ele disse assim, olha, segunda-feira, amanhã eu não vou estar aqui, você vai ensinar, vai ficar comandando aqui a classe. Que eu já era aluno, né? Já estava... Mas, pastor, não, é só o pessoal aqui mesmo, a turma nova, né? Todo mundo chegava, era chamado novos decididos, aí você ia falar só com esse. Aí eu disse, fiquei todo assim, ele não me deu a opção de dizer não. Aí, meu amigo, eu fui no outro dia, na segunda noite, quando eu chego lá, em vez de estar aqueles 15, 20 ali, né, os novos convertidos, como chama, pra gente estar compartilhando as experiências, tinham mais uns 20 já os crentes antigos da igreja, né, os experientes. Eu digo, o que eu vou fazer aqui agora? E quando eu vou começar, quem chega e senta no primeiro banco? O pastor Jerônimo. Aí eu fiquei branco, fiquei vermelho, tremei, e comecei a falar. Foi aí que foi a primeira vez que eu falei. E a partir daí eu não tive mais, sempre, vergonha de estar com as pessoas, assim, pessoalmente, falando da timidez. Mas com o microfone eu não tive mais vergonha. Então foi ali. E ali eu comecei, depois, quando eu comecei a trabalhar, eu vendo a situação de Ubatã, né? Aquelas, né, histórico de Ubatã, né? Ubatã sempre sem ter grandes gestores, assim, sem a cidade desenvolver. Aí eu comecei a acreditar de que vou apoiar alguém. Foi só apoiar, na verdade, né? Em primeiro foi só apoiar. Então foi em 2000 que eu decidi apoiar um candidato, né? Ajudei um pouco, né? Eu acho que ajudei. E a partir dali, 2004 eu recuei, não quero mais saber de política. Aí depois, 2008, novamente o Ubatã nessa situação. 2004 ficou de fora, foi? Votei, não participou, não? Não, uma participação direta assim não. 2004 não, porque eu tinha apoiado em 2000, depois, né, houve um certo constrangimento, algumas coisas, e eu me afastei um pouco, fiquei triste. Aí votei sem brigar, né, sem ir para frente de campanha. Quando foi em 2008, eu já votei ali como também vice, que eu nem queria ser vice. Candidato a vice. Eu nem queria ser vice, não, né? Quando me procurou de última hora lá, porque teve um problema lá, que houve um desafio, que o pessoal estava impondo um vice e impondo alguns acordos, né, assim, pesados. Aí eu achei que aquela postura dele não aceitar, né, na época, e até na época mesmo que ele falou, seu nome também já estava cotado na época. Eu lembro, eu era da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Ele falou de você, falou de Zé Carlos, Luiz Carlos. Ele ainda me disse, se você não aceitar, eu vou com o Erlo ou Luiz Carlos. Eu falei, olha, eu não quero, mas só essa postura de você me falar isso, que rejeitou esse tipo de proposta, aí eu vou como vice. Entrei e fiquei lá e realmente... Virou o líder, Expedito Rigor. E tem hora que eu lamento ter entrado, viu, Hélio? Lamento ter entrado. É porque é árduo, né? E você carrega um peso danado e muita gente que fica nas costas, né? E como você já mencionou, né? Eu tinha minha vida, desenvolvi um trabalho, cresci. E assim, e quando você entra para a política, às vezes você tem hora que não dá para você conciliar a vida pública e a vida privada, porque você, principalmente numa cidade como Ubatã, né, que tudo fica muito... enfim, né, e eu tive que abrir mão da minha vida privada, abrir mão da minha vida de comerciante, de empresário, para cuidar da vida pública, né, então... eu lembro ali que quando teve aquela candidatura, que eu fui o vice na tua chapa, e depois mudou para Cimé, a prefeita, e vencemos lá com 16 votos de frente. Tu ficou à frente ali, foi uma situação difícil ali que nós pegamos o Ubatã, né? Isso. Pegou o Ubatã ali, sem energia, água cortada, tudo, e tinha que ter uma mão de ferro ali, né? Talvez se não tivesse o Expedito Rigor, mão de ferro ali, não fosse para frente, né? Porque foi uma situação complicada ali. Momento difícil, eu sempre falo assim, ó, nós vamos ter, né, grandes gestores em Ubatã, grandes prefeitos, mas assim, ó, eu sempre falo, vamos ter um maior, mas melhor do que esse meia, no sentido, porque aquele momento de Ubatã... Foi um divisor de águas ali. Divisor de águas ali. Então, era um momento complicado, o Ubatã não tinha... Salário atrasado. Salários atrasados, o Ubatã não tinha crédito em lugar nenhum, né? O Ubatã não podia receber nenhum tipo de recurso, nem a nível estadual, nem a nível federal. O Ubatã com a Coelba, energia cortada, débito com a Embasa estava lá em cima. Né? Enfim, então nós tivemos que negociar tudo isso, pagar, né? Pagamos muitos precatórios e fui organizando e mantendo. E também eu acho que na história de Ubatã, não posso dizer assim com você com 100% de segurança, mas eu acho que na história de Ubatã, dificilmente um gestor fez mais com recurso próprio do que esse meia. Administrativamente,
a cidade mudou muito naquela gestão, porque não atrasou mais salário, né? Pelo menos que eu saiba, até hoje. Nenhum atraso de salário. E antes daquilo ali tinha 6, 7, 8 meses atrasado. Eu lembro que quando a gente saiu da posse lá na Câmara, fui para a Prefeitura, não tinha energia. Isso, Na sem Prefeitura. energia. Aí eu lembro que Binha conhecia, acho que a gerente regional de Jiquié, esqueci o nome dela, aí ligou, aí explicou, aí ela disse, ó, eu vou mandar ligar a luz amanhã, confiando na palavra de Expedito. Lembra disso? Vou Isso. mandar ligar a luz, depois ele vem aqui e a gente acerta, mas eu vou confiar nisso. Aí, Se eu não me engano, é Dona Tereza o nome dela. Tereza, Dona isso, Tereza. Dona Tereza. Foi, que era, né? Isso. Aí ela foi, veio e ligou a energia. Agora sim, Expedito, a gente vê aí nas ruas de Ubatã, com muitos comentários, aí dizem de pesquisa. Outro dia disseram que teve uma pesquisa aí, que o pessoal fala muito Expedito, Cimea, o povo pede. E aí eu quero saber, e muita gente está curioso, porque quando souberam que eu ia entrevistar aqui o líder no podcast, eles estão esperando alguma coisa, né? Falou assim, "Ih", eu digo, não, tenha calma que não é assim também, né? É só Não um vai ser- bate-papo, É só né? um bate-papo. Mas está todo mundo que está assistindo curioso para saber qual é o futuro de Expedito daqui para frente na política de Ubatã. Ó, Wesley, eu tenho 11 anos, né, que eu saí da vida privada, né, 11 anos que eu deixei, né, dei baixa na empresa que eu tinha, né, quebrei os vínculos que eu tinha com funcionários, enfim, e passei a empresa e fui ficar porque eu tinha que estar ali junto com o Cimea, né, vocês sabem como é difícil, você como vice, inclusive você ajudou muito, né, fez muita correria também. Então hoje, assim, em termos de futuro, eu estava ainda conversando essa semana com os filhos, né, aí, fazendo já planos, pensando em como nós nos estabelecermos no comércio, né? Não só um tipo de comércio, pensando em 2, talvez 3, né? Tipo de comércio. Então, para o futuro, já penso muito nisso, né? Nessa questão da vida privada. Mas em termos políticos, né? Nós faz parte, né? Dessa gestão junto com o Tinho, né? Que nós apoiamos, né? Ajudamos, acho que eu dei uma contribuição, né? Para eleger Tinho. E assim, então, você sabe que todo prefeito, quando ele está no mandato, né? Ele diz assim, não, eu quero uma reeleição. Então, geralmente você prioriza, né? Porque, assim, por mais que você tenha uma liderança, por mais que você tenha uma força política, mas há um respeito por quem está, né, ali no poder no momento. Então, há muito tempo lá, quando o Tio me fez essa pergunta, no início da gestão de Tio, quando o Tio estava assumindo ainda, ele me perguntou, ele na época ainda me chamou de chefe ainda, naquela época, ele disse, chefe, eu penso em um projeto para 8 anos. Você teria alguma coisa assim contra? Eu digo, não, tio, muito pelo contrário. Se você tem, nunca tive essa vaidade, ambição de ser dono de poder, então, se nós permanecermos numa parceria, na nossa amizade, na nossa lealdade, eu estarei com você mais 8 anos, o tempo que for. Então, essa foi a nossa conversa que nós tivemos lá atrás. Então, conversamos, né, e seguimos nessa linha. Houve aquela divisão, né, em relação na época de deputado ali, faltou sabedoria, né, das duas partes, porque você vem caminhando quando você divide, aí muita gente se aproveitou disso para poder criar intrigas, né, então, né, faltou um pouco de sabedoria. De lá para cá, então, sempre tendo, né, esses momentos assim. E hoje, estou lá ainda com o Tinho, o projeto dele é esse, de 8 anos, né, uma proposta seria a gente estar indicando alguém para estar compondo ali, né, fazer uma aliança. A gente segue caminhando dessa forma e aguardando aí ver o andamento da situação, né, do município, a situação política, como é que vai estar. Falam-se nessas pesquisas, eu não fiz pesquisa ainda, né? Não é porque tem pesquisa, a Expedito deu na frente, deu em primeiro. Né? Eu gosto muito de respeitar as pesquisas quando eu vejo pesquisa que eu faço, porque ali é pesquisa totalmente científica. Já faz há muitos anos, né? Já está especialista. 23 anos fazendo pesquisa, né, sem nunca acrescentar ou retirar uma vírgula da pesquisa. Nunca teve uma alteração, para mais ou para menos. Sempre na verdade. Então, por isso que eu gosto de seguir nessa linha de acompanhando pesquisa, né, e caminhando dentro daquilo que for melhor para o Ubatã. Qual é o melhor para o Ubatã? O melhor para o Ubatã é uma harmonia? A gente está numa harmonia, buscar uma harmonia. Qual é o melhor para o Ubatã? Como é que a cidade está? Então, essa avaliação ela é feita. Não é? A gente vai
vai vendo como é que tá, mas sem nenhum tipo de vaidade, de ambição, né? De querer brigar, de ser prefeito, né? Não passa na minha cabeça isso não. Mas assim, merece, né? Porque assim, tu vem lutando um tempão. Poderia ser em 2012, né? Se não tivesse aquele problema lá que acabou tendo que trocar. Que o problema não era meu, né? É. Na verdade, teve pessoas que disseram assim, Pedro ficou inelegível por alguma coisa que ele fez. Não, a Gilson era o prefeito, a Gilson foi também afastado sem nenhum tipo de problema. Foi afastado por aquelas questões eleitorais que se faziam naquela época, né? Então, quem tinha mais habilidade conseguia ter influência lá no tribunal para afastar. Na época, a Gilson não teve a devida habilidade, né, para poder permanecer. Nós lutamos muito. E quando a Gilson caiu, eu, por ser vice, né, eu fui a julgamento. E no julgamento estava 2-2. Quem ia decidir era a Sintra. O voto de Sintra era o voto decisivo. Você vê que tinham 2 divididos, que o vice eu não deveria ser punido. E naquele momento ali, faltando 12 dias, mais aproximadamente para a eleição, já em né, cima, menos de 15 dias, foi que saiu a decisão, perdi por 3-2. Aí o doutor Fred falou assim, quer que recorra para Brasília? Eu, não, doutor, esquece isso, vamos voltar para casa. E aí surgiu o nome de Cimé ali, daquele momento, né, Wesley? Foi uma explosão, né? Foi. Agora, assim, no seu íntimo, você tem vontade de ser prefeito de Ubatão ou quer só ficar por fora, sendo o líder político de Ubatão? Porque todo mundo lhe considera aqui um líder, né? Rapaz, o cara é articulador, é fera, não perde política, nunca perdeu uma política, né? Pouco tempo tinha gente querendo me desclassificar, né? Dizendo que eu não era mais nada e tal, mas eu fico na minha... Mas porque isso é coisa da política, né? Isso é coisa da política, porque eu não tenho esse tipo de ambição, né? Assim, nunca fui. E hoje eu estou aprendendo mais ainda. Depois desse programa eu tenho dito, a cada dia eu estou procurando me tornar um ser humano melhor. Reações que eu tive há 2 anos, hoje eu não tenho mais. Reações que eu tive há 1 ano, ainda continuo errando, né? Como ser humano. Mas vou me policiando, né? Vou procurando melhorar, entendeu? Assim, então, assim, o que é que Expedito quer? Ó, o Ubatão precisa de Expedito como prefeito. Acredito que eu vou estar à disposição. Mas o Expedito quer brigar para ser prefeito, o Expedito quer ajudar, né? Se o momento ainda for mais um momento de Tinho, mais 4 anos, eu quero, se for depender de mim, eu quero estar ajudando. Se não for mais um momento de Tinho, chegar a dizer por alguma situação lá na frente, é diferente. Mas se o momento ainda for viável, então eu acho que eu não sou aquele que quero brigar, não estou com vaidade por ambição. Então isso passa muito pela população, né? O que é que a população quer, né? Porque o poder pertence ao povo. Né? Agora, quando você fala assim que vai colaborar com a indicação assim, o possível vice, mas essa indicação do possível vice pode ser você, pode ser Cimé ou alguém do teu grupo. Não é isso. Não tem ninguém assim já na cabeça. Não, se permanecer realmente, né, nessa linha, nessa união, né, para indicar, eu indicaria o nome, poderia ser Cimé, poderia ser outro nome. Mas tudo isso a gente vai avaliar, Wesley, juntamente, né, com o próprio Netinho, com a população, de ver o andamento de tudo para quando chegar lá para o mês de março, né? Acho que é o mês de março, já é hora de ter essa decisão, né? Tem que ter uma decisão já clara, definida, dizer, ó, vai ser dessa forma que eu vou seguir, para que as pessoas fiquem muito conscientes. E também estão ouvindo as pessoas, né? Temos que ouvir. Porque quando você... assim, você fala que eu sou um líder, né? Assim, né? Um grande líder que um Eu Ubatão. falo o povo que fala em Então, eu não sou um líder, né? Eu não sou um líder porque eu, né, me tornei assim na minha força. Né? Pelo contrário, pela minha força eu não seria nada, né? Eu sou um menino tímido, uma pessoa frustrada. Então, as pessoas me tornaram o líder. As pessoas, hoje eu passo na rua, gritam, me chamam de líder. Semana eu passei ali numa rua, pessoal, líder, chupar melancia. Fui lá, o pessoal me dando melancia e tal, assim. Então, eu vejo muito esse carinho das pessoas, né? Esse reconhecimento. Então, eu tenho que ouvir as pessoas, nós temos que ouvir as pessoas, porque a população, ela tem que ser decisiva também nesse momento, ela tem que ter força na hora que a gente vai tomar uma decisão. A gente tem que ouvir as pessoas para estar entendendo e conversando, dialogando, para que também, né, isso seja tudo fruto de uma compreensão, que a gente entenda o que é o melhor para o nosso município. Ubatã é uma cidade que está encolhendo, né, agora com essa questão do censo, o futuro de Ubatã é um futuro que eu me preocupo muito com isso, porque é um futuro, né, Ubatã vai perder muita receita, então nós temos que estar preocupados com o futuro da nossa cidade. Então vamos precisar de gestão muito responsável, muito consciente, para que a nossa cidade possa continuar crescendo, não encolher. E uma cidade pobre, né, que a maior parte do recurso vem da prefeitura, né? Trabalho, de tudo. A maior parte. Porque eu lembro, meu pai trabalhou a vida toda em prefeitura. E naquela época não tinha como era hoje.
as pessoas nem queriam trabalhar na prefeitura. Você via assim, as fazendas, parecia uma cidade, né? Eu lembro que ia jogar bola de domingo nas fazendas, rapaz, era uma cidade ali. Não tinha tanta gente assim, e hoje a maioria vive... E não era fácil enfrentar o time das fazendas, né? Era. A gente jogava contra o time de uma fazenda, moço, era uma... E a torcida era grande lá na fazenda também, né? Torcia contra o time da cidade. E o programa, Expedito, tenho dito, já tem 2 anos, né? 2 anos, eu tenho dito, sabendo também. Nunca imaginei que um dia estar apresentando um programa assim em rádio. Começou como um projeto também, pensando em ajudar pessoas. Já tentei parar o programa, quando completou, eu vou encerrar. Depois, muita gente, quando eu falo que eu vou encerrar, e vem aumentando assim, a audiência, sabe? Muita gente gosta do programa. Enfim. E tem coragem de falar alguns problemas que de tratar não falaria, assuntos, né? No início eu recebia, até a família, as pessoas ficaram preocupadas. Você está mexendo aí, entrar nesses assuntos. Eu disse, olha, um dia eu vou ter que morrer. Se eu morrer porque eu estou defendendo crianças, defendendo mulheres que são abusadas, se eu estou defendendo, né, as pessoas negras que vivem debaixo de uma discriminação, de um racismo terrível, se eu morrer por isso, vai ser uma honra morrer defendendo uma causa dessa, né? Porque de alguma forma eu vou morrer. Não quero morrer agora, mas se morrer por uma causa boa, é assim que eu vou ficar na história, né? É isso. Aproveitar aqui agora nosso momento cultural. Expedito, que é historiador, tem aqui um livro, Ponte do Cristal, de seu Ivan Esteves, é um cara de Jiquié, Expedito. Ele escreveu sobre ali a Ponte do Cristal, que ela era uma cidade. E aí ele conta ali as lutas do povo que para poder manter as roças, né? Abrir roças de cacau, e tinha muito roubo. Aí disse que alguns fazendeiros botavam as pessoas para trabalhar, não pagava direito, botava para correr debaixo de pistola. Aí o povo vinha aqui em Ubatã, era 2 irmãos na época, fazer compra. Um livro foi editado pela UESB. E esse aqui, Expedito, é de Olímpio Barbosa, é doutor sobre Horácio Matos, sua vida e suas lutas. Horácio Matos, o filho dele, doutor Horácio Júnior, foi deputado federal estadual. Tá com 96 anos, eu tive no aniversário dele agora, 96 anos, lúcido. É o avô de Tatiana Matos. E ele pediu, e Tatiana, que eu presenciasse você com esse livro. Tatiana, lembro muito. Tatiana, tivemos com Tatiana, foi lá na... Obrigado. Esse aí é o bisavô dela, foi senador da República. E o avô dela, doutor Horácio, que eu sempre converso com ele, é uma pessoa... E Tatiana é uma pessoa espetacular. Ela é doutora na área de ambiental. Ambiental, é isso. Quero aproveitar, agradecer aqui os patrocinadores do podcast do chefe, né? Agradecer aqui a equipe, Fernando, o técnico, Arnô, o assistente, e agradecer você, Expedito, por ter aceitado esse convite da inauguração do primeiro episódio do podcast do chefe. Paz, olha, eu fico feliz, né, assim, honrado, dizer assim, ser o primeiro, né, eu queria conhecer o programa, né, vir aqui depois, mas foi um desafio, né, não gosto muito de dizer não a desafios, né, e muito honrado, velho, acho que vai ser um grande sucesso, porque você também é uma pessoa do bem, você é uma pessoa que gosta de Ubatã, né, isso você não tem nenhuma dúvida disso, do quanto você gosta dessa cidade, do quanto você também é destemido para você buscar a verdade nas coisas, para você precisar ir para o enfrentamento, você vai, então... Parabéns a você e eu desejo muito sucesso para você nesse podcast. No futuro, né? Se quiser até voltar aqui, né? Dizer assim, como eu fui o primeiro, no aniversário do programa, quem sabe, né? Para a gente estar aqui relembrando. E como eu falei, gente, que o programa é assistido pelo mundo, que é a rede social, né? A gente perdeu o controle. Tem aqui uma mensagem aqui do Alessio e de Patrick, eles estão aqui na Inglaterra. Mandou aqui desejando sucesso para o podcast do chefe. E a jornalista Júlia, amiga minha, Julinha, de Ubaitaba, que está morando em Porto, em Portugal. Meu amigo Zé Luiz também aqui mandou mensagem, que é escritor, escreveu aquele livro Memória de Ubatã, mora hoje em Fortaleza. Mandou aqui um abraço, né, para o programa, desejando sucesso, e todo esse pessoal. Eu agradeço a você e até o próximo episódio do podcast do chefe. Fique com Deus. Obrigado e um abraço para todos. Esse foi mais um podcast do chefe com Wesley Faustino. Obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de seguir, compartilhar e deixar seus comentários nas redes sociais. Até a próxima. Aqui é Wesley Faustino, o chefe, encerrando mais um episódio emocionante. Até breve.